assim, eu percebo que o Benjamin, ele não só gosta de cinema, gosta da música no cinema, faz música para o cinema e gosta de documentários musicais. Durante o processo de fazer esse filme, longo processo, a gente via muitos documentários musicais. Benjamin tem muita coisa na casa dele, emprestava, eu via, a gente conversava. E realmente essa ciranda aqui com música e cinema é muito especial, acho que para nós, porque se a gente pode chamar documentário musical de um gênero, acho que ele e eu gostamos muito desse gênero, né? Então, fazer esse filme também foi uma pesquisa um pouco sobre esse universo dos documentários musicais e tal. Eu hoje vendo, me lembrei que a minha proposta inicial nesse filme era fazer o filme com uma câmera só e muitos microfones. Então tinha uma coisa assim, perguntava, vai ser 2K, 4K, né, que é definição? Eu dizia, não, vai ser 5.1, né? Quer dizer, era uma coisa mais sobre definir o áudio do que sobre definir a imagem. E essa radicalidade de tentar fazer com uma câmera só, tem uns momentos que eu não respeito isso, principalmente aqui no final, na Coreia, tem mais de uma câmera. Não muitas, duas, mas a maior parte do filme é feito realmente com uma única câmera o tempo todo. Então, eu considero que é um documentário musical, assim, continuo considerando um documentário musical, porque muitas dessas sessões são as sessões e únicas sessões, né? Então, muitas são realmente momentos de música acontecendo, sendo gravado mais ou menos simplesmente como imagem e com muito cuidado na parte do áudio, assim. Então, a gente, mesmo quando era som direto, tinha um jeito de microfonar muito cuidadoso e tal. Acho que isso resulta, né? Hoje foi um prazer eu rever meu próprio trabalho, né? Mas enfim, porque a sala é muito boa e a gente consegue ouvir tudo. É um filme que convida a ouvir tudo e às vezes ouvir coisas que nem estão lá, tentar criar um pouco essa ilusão, assim. Lembrei disso hoje, mas ele ia fazer uma pergunta. Houve algum projeto assim especial ou foi natural? A Oca, o próprio... É natural. A Oca fica na Serrinha, onde fica o Teatro Rural também, onde gravou a cena seguinte, tudo que acontece ali. Ela está lá há uns 3 anos, a Serrinha convidou, não sei exatamente a tribo, mas convidou índios para construírem, trouxe do Xingu para construírem aquela oca. Eles ficaram 1 mês lá construindo. É um lugar incrível, é maravilhoso, assim. E até hoje está lá, ela vai durar, sei lá, uns 20 anos. E eles fazem uma série de atividades, encontros. A Oca é um lugar muito interessante, ela não é quente, não é fria. Ela tem uma sabedoria, né? Nós fomos para gravar no teatro e ela estava lá. Então, a gente visitou. Acho que alguém até cantou lá dentro, né? Teve um pouco de música lá dentro, mas que não está no filme. Enfim, aconteceu. Só uma pergunta sobre essa oca. Ela é aberta à visitação, essa serrinha, essa oca? Serrinha é uma fazenda, mas ela é uma fazenda atípica, ela é uma fazenda cultural. Ela já teve plantação de café, depois foi uma olaria, e agora, nos últimos 20 e tantos anos, é uma fazenda cultural. Eles fazem atividades ligadas à cultura e é aberta à visitação. Você tem que combinar, talvez, entrar. Mas se você puser na internet, lá no Google, Festival de Arte da Serrinha, você... E, primeiramente, gostaria de parabenizar, que eu acho que os dois proporcionaram a gente uma experiência incrível. É um documentário maravilhoso, muito bonito mesmo. E a minha pergunta é: quais as maiores dificuldades em produzir esse tipo de documentário, onde não há diálogos, onde o que está sendo mostrado é tudo por base da própria imagem e dos sons do ambiente, às vezes conversas paralelas e palavras ditas, e todo esse ambiente compõe a história do filme? Eu queria saber se existe alguma dificuldade nesse tipo de filme, diferente de uma produção normal que possui diálogos. Existe sim, né? Acho que montar o filme foi muito difícil.
Montar é difícil, porque, bom, sendo um documentário, e pensando em ser um documentário para cinema, eu queria que tivesse de alguma forma uma narrativa, um pouco, um arco dramático, que não fosse tão solto. Então, achar as ligações e o jeito de passar de uma música, a questão da montagem foi o grande desafio para mim. Antes teve também um outro desafio, que foi encontrar o filme, porque eu pensava em fazer um documentário musical com o Benjamin, tinha essa ideia de não trabalhar com palavras, e o Benjamin vinha fazendo esse trabalho de diálogos, de encontros com tradições, com outros músicos, isso continua fazendo, é uma coisa da vida dele. Então a gente fez vários ensaios, assim, gravava umas coisas, experimentava, até que, enfim, levantar a condição primeiro, que é a condição material, né, de poder gravar desse jeito, porque a gente gravou muita coisa antes, que não está no filme, ensaios e tal. E o Benjamin também, durante o processo, falava de uma coisa que depois eu fui intuindo e percebendo que era uma solução. Ele falava que ele queria tocar ruídos, ele tinha uma ideia, acho que continua tendo, né? De tocar ruídos, de poder trabalhar em lugares que ele pudesse tocar os sons que acontecem, uma ideia assim, e que foi uma ideia que foi incorporada na montagem, né? O piano como um personagem, digamos, que vai sendo desmontado, raspado, afinado, etc., ele foi surgindo na montagem como uma espécie de fio narrativo, digamos assim, e inspirado dessa ideia mesmo do Benjamin, que era dos ruídos, de trabalhar com os sons e tal. Agora, essas coisas você não sabe antes, né? E é no esforço da montagem que elas vão acontecendo. Então, acho que é ali que está o maior desafio. O resto é muito prazeroso, né? Gravar música é muito prazeroso. Não sei se o Benjamin... Não, tá ótimo, acho que é isso mesmo. Boa noite. Eu adorei o filme. Achei o filme uma coisa, assim, realmente é difícil ver o que é mais impactante, são as imagens e são o som. Acho que foi um casamento muito feliz, vocês estão de parabéns. E me chamou muito a atenção exatamente essa questão da mixagem desse espetáculo, né? Porque é isso, o principal protagonista no fim é o que sai das caixas de som mesmo, né? Essa mistura, né? A mistura dos ruídos. O senhor me falou da oca, né? E tem a cena da Verlúcia passando as mãos na palha, né? É aquele som e o tempo inteiro a mixagem do ruído entrando no som da imagem seguinte. Uma imagem, o som antecipa um pouco as imagens, às vezes atrasa um pouco as imagens. É isso muito, muito feliz, né? E, em geral, quando eu vejo documentários ligados à música, eu também assisto um monte deles, né? Eu sempre vejo aquele microfone compridão em cima, né? E nesse filme eu não vi nenhum. Eu só vi os microfones dos estúdios, né? Do Pompeia, do Cachoeira, tudo bem, esses estavam lá para isso mesmo, né? Mas os sons, por exemplo, na Bolívia, eu não vi nenhum microfone, né, ligado ali nas flautas, nos tambores, né? Mesmo quando vocês captam os sons da rua, aquilo tudo é câmera? É o microfone da câmera mesmo? Não. Essas coisas têm nome. É incrível, incrível a qualidade do áudio. Né? Aquele da Bolívia, eu fiquei... Quando é show, você sabe que tem microfone bom ali. Mas o da Bolívia, eu fiquei assim, nossa, que sonzeira, né? Essas coisas têm nome, tudo tem nome, né? Então vou pela ordem. Primeiro o Rafael... eu vi o nome Veríssimo, que fez o som direto. Então o que Nossa, acontece? incrível. Tudo que não é estúdio, ele preparou um microfone que era um tridente, digamos assim. Ele tinha 3 microfones, de forma que o boom dele já captava uma figura estéreo, digamos assim. Entendi. Então, apontado aqui, eu estaria ouvindo um pouco do ruído ali e talvez aqui. Então, já tinha essa condição muito especial, né? De espacialidade, captando em 3 canais. E acho que o Rafael, quando estava nos estúdios, mesmo que tinha um técnico, ele estava do lado do técnico. Então, ele não fez só o som direto, como também um apoio aos técnicos nos estúdios. Bons técnicos.
E depois todo esse material caiu na mão do André Magalhães, porque na Serrinha, o André que tinha feito a produção, assim, técnico-musical, ele estava próximo, e ele então primeiro mixou, quando o filme estava mais ou menos montado, ele mixou toda a música. Então a música teve um pré-mix, digamos assim, e depois, na input, o Rafael Fogio Benedutti fez esse trabalho de juntar o som direto, que já tinha uma captação especial, com a música pré-mixada pelo André Magalhães, e aí então fechada por ele ali, e também com a gente ouvindo, e com o André ouvindo, e aí o Rafael, enfim, aí todo mundo um pouco se juntou ali. Entendi. Acho que tinha uma proposta, essa coisa do som, passou a ser parte do projeto. Então, por exemplo, quando começa o filme, naquele som do piano, o martelo batendo, em geral, quando você transporta o piano, você fecha, você põe uma corda para o martelo não ficar batendo. Então surgiu essa ideia de ficar solto. Então você vê que o caminhão fica balançando. Você trava a mecânica. Entendi. A parte mecânica você trava para transportar. Aí o Zé Luiz da Casa de Pianos, a gente falei, puxa, quando a gente pôs o microfone dentro para captar, que a gente gostou, porque reverberava, batia no piano, você ouvia aqueles sons incríveis, a gente começou a gostar daquilo, a gente perguntou, e daria para transportar o piano com a mecânica solta? Ele falou, claro, porque ele era muito entusiasmado assim, com as coisas. É claro que deve ser totalmente errado fazer isso, deve ser ruim para o piano, mas ele entendia o filme e ficava entusiasmado. Não, mas é uma estrada de terra. Não, vamos. E realmente, o piano viajou ali, como que é ali? Como é que chama? Do Jabaquara até Bragança, com a mecânica solta e microfonado, gravando tudo e tal. Muito bom. Depois teve um trabalho que foi ficar ouvindo isso, porque não é toda hora que é interessante. Claro. Tem umas avenidas que são chatíssimas, não acontece nada, entendeu? São estáveis, o caminhão não chacoalha, não tem som. Mas em estrada, aquela cena do caminhão, aquele som que é incrível. Né? Música aleatória. A gente começou... a ideia também de pôr a câmera dentro do piano, né? Sim, lindo isso. Gozado que numa das conversas, assim, no meio do lance, o Marcelo acho que me mandou umas imagens de oficina de piano. E quem toca piano e gosta de piano, nossa, oficina de piano é mais ou menos praia com coqueiro, piscina. Isso é oficina de piano, para quem toca piano. Você olha e fala assim, uau! Então teve também essa coisa da oficina, né? Eu encontrei o Zé Luiz por acaso, da loja de pianos, anteontem. E ele é completamente entusiasmado com o filme. Ele quer passar na loja agora. Tá? Ele é um amigo dos músicos, sabe? O Zé é um cara diferente, assim, nesse comércio de pianos, digamos assim. Ele recebe músicos para estudarem na loja dele. Se você não vai fazer um concerto e não tem um bom piano, ele cede. Ele é muito gente boa, ele é amigo dos músicos, assim, é um cara legal. Ele topou umas coisas que eu gosto, assim, por exemplo, a primeira ideia de fazer a câmera dentro do piano, bom, tem essas GoPro, todo mundo conhece essas camerinhas que tem capacete de motociclista, tal, GoPro. A gente botou uma GoPro lá. Acontece que a imagem da GoPro, uma lente muito aberta, não é uma imagem muito interessante, nem poética, nem muito... E para colocar uma câmera que tivesse uma lente interessante, batia já nas primeiras teclas. Então o Zé Luiz abriu, tirou a parte mecânica, desmontou 2 ou 3 teclas para que coubesse uma câmera com a lente certa para fazer a imagem. E isso ele fazia assim, com o maior prazer, sabe? Esse brincava mais que nós dois juntos, assim, o cara que estava se divertindo, que legal, não sei o que, sabe? E é tudo que, assim, você vai num lugar, em geral, um afinador, um técnico, é cheio de não dá, isso não dá, não pode, não dá, né? E o que a gente não ouviu em nenhum momento, pelo contrário, não, vamos, dá, pode, né? Muito legal. Primeiramente, boa noite a todos. Parabenizá-los pelo lindo filme.
Eu queria saber, Marcelo, o que motivou, a pergunta assim, a coisa do início mesmo, o que é que motivou você do início? Vou fazer que era um documentário, como você falou, o início, com o Benjamin, e no caso do... Grana. Era a possibilidade de ganhar uma grana, estou brincando. E no caso do Benjamin, que eu acompanho também o trabalho já há um tempão, e essa coisa dessas experiências, dessas viagens inúmeras que você já fez, como é que isso se iniciou também, Benjamin? É isso aí. Obrigado, gente. Bom, eu tinha feito um outro documentário que vai passar aqui para o Sinal Tropicália, que é um documentário essencialmente de pesquisa de arquivos, porque o movimento acontece em 67, 68, 69. Tinha trabalhado essencialmente com arquivo, até porque quando eu conversei com os artistas, né, Gil, Caetano e tal, eles disseram, não existe esse material, não. Então eu me afastei, senti que eles tinham uma certa preguiça, sei lá, parecia que aquele material não existia, me afastei e fiquei alguns anos pesquisando até que o filme se viabilizou. Então, um filme de pesquisa de arquivo. Eu queria fazer um filme que não fosse um filme de pesquisa de arquivo, eu queria fazer um filme de câmera, um filme gravando, de música mesmo, só música e tal. Que não envolvesse, num primeiro momento, política, outra, mas fosse musical. Essa era a intenção. Eu vinha acompanhando o trabalho do Benjamin, já vinha observando há alguns anos, e depois, por proximidade física até, porque no bairro onde eu estou, ele tinha a casa do núcleo, para mim era muito agradável ir à casa do núcleo, pequena, boa música, tudo combinava, os horários, a proximidade, então, enfim, comecei e ele me pareceu a vítima perfeita para essa situação. Claro, a gente começou a conversar, começou a pensar possibilidades, e eu não tinha tão claro o que seria o documentário, foi também sendo descoberto na relação, né, com ele. Bom, para mim, acho que a primeira experiência que eu tive de tocar com uma outra cultura, com uma outra música, foi quando eu tocava com Paulo Moura, saxofonista, clarinetista, um cara que eu tenho, sei lá, eu acho que eu tive a sorte de tocar com ele, assim, toda a experiência que eu tive com ele foi muito, muito bacana. Foram anos tocando com ele. E um dia ele me liga e fala, olha, convidaram a gente para tocar com um músico da Índia, que está lá no Sesc Pompeia. Ele está acompanhando a irmã dele, a atração era a irmã, que estava se apresentando no Sesc Pompeia, acho que de quarta a domingo, chama Madhavi Mudgal, uma bailarina indiana. Ela é um fenômeno da dança indiana, assim, na própria Índia. Ela fez ressurgir um estilo de dança que chama Odissi, que já tinha meio morrido. Parece que o professor dela, que era homem, dançava como mulher, porque é uma dança de mulheres, para manter essa dança viva, para que ela não desaparecesse. Bom, e o irmão da Madhavi, o Madhupi Mudgal, o Ivaldo Bertazzo, que é quem trouxe a Madhavi, teve essa ideia de aproveitar uma terça-feira, que eles não tocavam, e fazer um encontro com músicos brasileiros. E ele convidou o Hermeto, com seu grupo, e o Paulo Moura. E aí o Paulo me falou, vai ter esse... E eu já estava muito ligado nesses sons todos, né? Muito interessado mesmo nessas possibilidades. E quando ele falou isso, eu falei com ele, o Paulo morava no Rio, né? Eu falei, Paulo, eu estou aqui em São Paulo, você acha que tudo bem se eu já for lá e começar uma conversa com eles? E o Paulo, sempre super generoso, falou, claro, vai lá, ótimo. E eu fui e foi muito interessante toda a experiência. Isso foi em 96. Eles estavam dando uma oficina, eu fui fazer a oficina e percebi, claro, que era uma música muito sofisticada e ao mesmo tempo uma música que não tinha harmonia, né?
como é a música árabe, como é a música chinesa, como é a música tradicional. A harmonia é uma contribuição do Ocidente à música do mundo, né? Até 1600, 1500 não existia. É muito interessante porque a harmonia vem junto com a perspectiva. A pintura desses lugares não tem perspectiva. É uma conquista da Renascença. E a harmonia é uma conquista da música nesse mesmo período. E se você pensar na perspectiva e pensar na harmonia, é mais ou menos a mesma coisa. A harmonia te dá a perspectiva daquela melodia e vai mudando assim, né? É muito interessante pensar nisso, né? Bom, mas eles desenvolveram uma coisa muito sofisticada na música que a gente não chega perto naquilo que eles sofisticaram, ritmos e aproximações melódicas. Então, ele fazia uma experiência, ele falava: eu vou cantar em 16 tempos. Quando der 16, eu dou um tapa nas suas costas. E você me disse se era ali que você pensou que daria 16. E nunca era. Era muito antes ou muito depois. Era incrível, assim. Eu pensei, uau, né? E aí ele foi muito gentil, um cara muito educado. Na verdade, ele é uma espécie de um lorde, o Madup. E um nobre, assim. E ele falou assim: olha, eu vou tocar com vocês, mas eu não acredito em fusão. A nossa música é uma, a de vocês é outra. Eu não acho que vai dar. Ele falou uma vez uma coisa muito interessante. Ele falou: Bach é lindo, pena que é desafinado. Porque a música temperada, para quem tem afinação natural, é desafinada. Então, o temperamento é que possibilitou a harmonia, né? E para ele soava desafinado. Então, e aí a gente tocou. E acabou sendo uma puta experiência. Puta experiência. Quando acabou o concerto, ele pegou na minha mão e ficou uns 10 minutos. Assim. Foi realmente forte, assim. E para mim foi muito forte. Eu fiquei alucinado com a experiência. A partir daí, eu também, sempre que eu via a manifestação tradicional, maracatu, boi, o que fosse, eu imaginava uns acordes, uns contracantos, contraponto, sei lá, eu ficava imaginando o tempo todo. Essa história de tô louco, né? Tô ouvindo vozes, né? Eu ficava o tempo todo ouvindo vozes. E quando o Madup voltou ao Brasil, convidado pelo Ivaldo para fazer uma trilha que se chamou Samoad, em 2003, ele me convida, o Madup. E aí foi uma experiência linda mesmo. A gente gravou, tinha uma bateria de escola de samba, tinha um regional de choro. E aí eu entrei com piano e contrabaixo. Mas eu propus, mesmo as questões rítmicas, tudo eu fui propondo, a partir do que ele trouxe. Como a música brasileira complementaria o ritmo da Índia. E a gente foi achando e foi ficando, sei lá, foi dando um troço que juntava mesmo. E aí começou a acontecer na minha vida. Aí tantas manifestações tradicionais, eu fui procurar o Ari Colares em 2001, para a gente começar uma história de tocar congado, boi, folia de reis e tudo mais. Caixeiras do Divino, que vai ter aqui, não percam, porque é lindo. Caixeiras do Divino é a coisa mais linda. Música tocada por mulheres do Maranhão, que é em louvação ao Divino Espírito Santo. E eu fui pensando sempre coisas. Por exemplo, tem uma música das Caixeiras que fala da ascensão. É uma viagem, é como se você tomasse uma droga ou ayahuasca, sei lá, e começa a viajar. E fala da subida ao céu das Caixeiras. Elas sobem ao céu, elas veem constelação de estrelas. É uma música linda. E eu ouvindo essa música, quando o Clareira, que é esse projeto de música tradicional, me mostrou, me veio o Coltrane, a Love Supreme. Porque é a mesma coisa, só que num outro planeta, né? E a gente juntou as duas coisas, e eu acho que é uma experiência muito bacana. A gente toca como se fosse free, e elas ficam cantando, e a gente vai tocando meio doido, e junta. E junta mesmo. Então, eu acho assim, vou complementar agora. Eu acho que a música, tenho pensado isso nesses tempos difíceis que a gente está vivendo,
eu acho que a música é o próximo estágio da humanidade, sabe? É o que pode vir depois se a gente não fuder tudo. É onde cabe tudo. É onde tudo conversa, é onde tudo é possível. É onde, quanto mais a pessoa for o que ela é, melhor. Se vocês perceberem esse projeto, quando você pega um artista coreano, ele está tocando a coisa profundamente coreana, né? Tem músicos na Coreia excelentes, que tocam jazz, que tocam funk, o que você quiser, mas eu quero o cara da cultura coreana. É isso que a mim é atraente. Como o cara da Índia ser profundamente indiano e o cara da tradição ser da tradição. Eu não quero o som limpo, eu quero o som sujo da tradição, né? Som de rua. Então, não domesticado, né? Então é isso, são esses encontros que eu acho que vão abre uma porta, né? Abre um... É muito interessante assim, porque a comunicação se dá na música mesmo. Eu não falo coreano, eu nem sei o nome de todos direito, né? Eu fico me esforçando para guardar. Você fica Hongchu, Chanchou, né? Tudo bem, vai lá. Eu me lembrei do Fernando Faro, que chama todo mundo de baixo, né? Ele chamava todo mundo de baixo porque ele não sabia o nome de todo mundo. Mas é isso. Mas eu sei quem são essas pessoas. Eu conheço cada uma delas, assim, sabe? E é muito lindo porque você conhece o que elas têm de melhor, né? É isso. Eu queria, só seguindo um pouco essa... Oi, tô aqui, lá de cá. Oi. Bom, maravilhoso, lindo, incrível, realmente. Espetacular. A Lídia deixou um beijo enorme para vocês. E só para ouvir um pouquinho mais, Benjamin, sobre essa conversa que você já falou um pouco agora, mas o processo de como você entra em improvisação, composição, como é que é esse piano, né, que realmente conversa, até onde, só complementar um pouco mais, que é super curiosa, assim, como é que esse processo do que você vai tocar ali na hora vai se dando, né? Olha, primeira coisa é escuta. Primeira coisa. Ouvir aquela música, ouvir mesmo e ver o que ela provoca em mim. Então eu sinto que isso é a primeira coisa. Depois, eu procuro fazer um silêncio sempre. Ver o que surge. Não responder assim, porque eu acho que tem uma experiência que eu faço, que eu vou fazer amanhã, por exemplo, que é tocar do zero, coisas que eu não pensei antes, né? Não é tocar da memória, é tocar o presente. E eu acho que esse processo se dá bastante por aí. Não é o acesso à memória, mas é o presente. É uma coisa de estar presente. Se você pensar, se você encontrar, por exemplo, você está fazendo uma viagem de turismo na Tailândia e de repente você cai num lugar que você nunca viu, com pessoas que não falam sua língua, e você não sabe se você pode confiar nelas ou não, que não é o que acontece na música, mas só estou tentando criar uma cena. Se você usar a sua memória, você, em geral, vai criar um monte de fantasma e não vai estar presente naquela situação. Se você esvaziar e ficar presente, você vai sentir o que aquilo quer dizer. Se aquilo é complicado ou não, se aquilo é simples, como você deve agir, se você deve sair andando, sair correndo ou ficar, né? Eu acho que esvaziar um pouco. Eu sinto que na música é a mesma coisa. Então, eu diria que a segunda coisa é ficar vazio. E aí começa a vir coisas, começam a vir ideias que me surpreendem muitas vezes. Eu às vezes ouço alguma dessas coisas e falo, caramba, não fui eu que fiz isso. Sério? Eu acho que isso aconteceu, apareceu. É muito a sensação que eu tenho.
E eu sei que funcionou, primeiro por uma sensação minha, e segundo, tem uma coisa, gozado que o Chick Corea acabou de gravar um disco, e eu vi um vídeo no YouTube dele. Chick Corea é um grande pianista americano de jazz, tá? Um cara muito interessante, que também faz milhares de projetos. E ele gravou um disco agora com um grupo que ele não costuma tocar. O grupo em si, já tocou com os músicos, mas não com o grupo. Tem até o Rubem Blades, aquele cantor panamenho, cantando e tal. E ele fala isso, ele fala exatamente isso. Ele fala, eu sei que está bom quando as pessoas sorriem. E é exatamente a experiência que eu tenho, exatamente o que eu sempre digo. Eu sei que funcionou quando todo mundo sorri. Pronto, aí eu sei que eu tenho um caminho aberto, que a gente vai curtir. E é isso. E aí vamos, claro. Outra coisa, só também para completar. Eu nunca peço para a pessoa tocar o que não é dela. Porque eu acho que eu vou colocar ela numa posição difícil e quase humilhante. Porque a pessoa vai estar nervosa, às vezes ela tocaria, mas no primeiro encontro ela está nervosa. Não é a cultura dela, não vou falar, toca essa melodia assim. É desqualificá-la, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter respeito o tempo todo, tem que trazer, porque se eu fui buscá-la é porque eu gosto de algo que ela faz. Então é esse algo que eu quero, eu não quero outro algo. Eu quero esse algo que ela faz. E tem coisas da cultura tradicional, por exemplo, Sapopemba, né? Que é o segundo que aparece cantando, né? Olele, olele, que é demais, né? Demais. Sapopemba é motorista de caminhão, foi a vida inteira, pedreiro, segurança, ele foi do Fonseca's Gang. Sapopemba é um brasileiro, banca de peixe, quase caiu do prédio na Angélica, porque soltou um negócio, ele estava pintando. Bom, é esse cara. Sapopemba tem afinação natural, perfeita, não temperada. Entra o piano, ele desafinava, porque doía, ele não entendia o que estava acontecendo. E eu nunca falei nada para o Sapopemba. Está desafinado? Não, porque eu chamei ele. Está ótimo. Um dia a gente chega. E chegamos. Já há anos o Sapopemba canta super afinado. Então, queria comentar uma coisa com vocês, eu não falei antes, mas falo agora, é que ontem a gente lançou em DVD e um CD que é um sampler disso. Então tem um filme em DVD, está aí na loja para quem se interessar. Vai estar aqui esses dias todos, com um CD que acompanha com as músicas dos grupos que estão no filme. Então é isso, tem aí para quem se interessar. Está à venda na loja? Está à venda na loja. Isso, o filme. O filme. A loja. Você pode ver na sua casa, no seu carro, ao caminho do banco. Assim fina para a música, mas eu senti que houve uma dificuldade esse piano ele conversar com os instrumentos ali da Bolívia, certo? Eu achei que ele de fato era um estranho no meio. Como que o senhor vê assim? Fala, Marcelo. O Marcelo fez assim. Acho que muito legal a sua percepção. Eu também vejo assim, o começo é sobre a dificuldade mesmo ali, aquela cena inicial. Pelo menos eu sinto assim, não sei como é para o Benjamin, eu vejo um momento de um pouco tentando ali com aqueles charangos e tal. Você está falando antes, quando tem as mulheres na cerimônia, ou depois no charango? No estúdio, dentro do estúdio. Tudo? Tá. A gente, sim, o final da sequência da Bolívia, que é um diálogo só do piano com a cantora, com a Elvira, eu particularmente eu vejo mágica ali, né? É uma coisa que para mim aconteceu algo muito único e especial, assim, naquela coisa quase de mantra, né? Ficar repetindo aquela frase que a gente não entende, né? É só som mesmo para nós. E o Benjamin procura, eu vejo um encontro incrível ali, assim.
E acho que o filme tem até alguns momentos onde não é plenitude total da conversa, são os momentos de busca, de tentativa de entendimento e tal. Mas eu acho que uma vez que ele escuta, continua, as coisas vão chegando no lugar, né? Então a sequência da Bolívia, para mim, pelo menos a gente montou pensando, tem a questão ritual primeiro, que era muito importante para elas, era quase uma exigência, que a gente precisaria fazer o ritual para poder gravar. E no estúdio tem aquele primeiro momento que eu vejo como um momento mais difícil, com aqueles, parece um cavaquinho, né? O charango, aqueles 2 charangos. E aí o encontro ali naquele diálogo dos dois. Pelo menos eu sinto assim, montamos pensando nisso, a sequência. Olha, eu não sinto da mesma forma, mas eu super respeito. Porque é isso, cada um vai ter uma experiência. Eu tentei tocar lá ao vivo com elas, mas eles não tinham nem um bom teclado. Então a gente gravou, tocou, mas não funcionava porque o teclado não, era ruim. A gente gravou a cena com as mulheres numa chácara, fora de La Paz, né, da capital. Um lugar inacreditável que tem aquelas montanhas lindas. La Paz e a Bolívia é a coisa mais linda do mundo, né? Quem não foi, vá, porque é inacreditável. Inacreditável. É aqui do lado e é inacreditável. Bom, então eu gravei o piano depois, mas gravei de uma vez só, gravei como se eu estivesse junto com elas, e confesso que eu gosto. Eu acho que tem uns caminhos harmônicos interessantes, eu sinto um certo orgulho de ter feito. A primeira música em La Paz, o Marcelo quis falar da dificuldade, não é a melhor versão. Por exemplo, no disco tem uma versão melhor. Ele quis falar um pouco disso, que pode ser difícil. E o encontro com a Elvira, que é só piano, quando ela sai lá daquelas máscaras e continua, para mim talvez seja a coisa que eu mais goste no filme musicalmente, porque nasce do momento. Não tinha, nem ela ia cantar essa música, nem eu ia tocar. Eu ouvi ela cantando essa música e pedi para ela cantar. Na hora. Falei, depois que a gente gravou o que tinha que gravar, eu falei, Elvira, você cantaria tal música? Ela falou, tá bom. E eu comecei a tocar. E é muito difícil, porque aquilo é um tempo, não é nos compassos que a gente conhece, é um tempo maluco. E primeira tentativa, desastre. Segunda tentativa, nada. Terceira tentativa, eu falei, eu vou mergulhar nessa história. E aconteceu um negócio. No dia seguinte, eu me lembro eu caminhando pelas coisas de La Paz e ouvindo a gravação, e eu fiquei muito contente. Eu falo, Marcelo, essa música tem que entrar no filme, pelo amor de Deus. Porque sabe como é? Não é só o som que vai determinar. Eu queria fazer uma espécie de um reparo ao que o Marcelo falou, porque eu acho as imagens do filme incríveis. Então, eu acho que isso era uma questão no filme. O som está bacana, mas será que as imagens estão? Né? E eu fiquei muito feliz quando entrou. Agora, é som de maluco. Então, vai funcionar para alguns, não vai funcionar para... Eu entendo. Não é temperado, entendeu? Não é... E você vê que ela fala no final, né? Ufa, que concentração! Né? Porque ela mesma, para cantar, precisou ficar muito ligada. Agora, é um tempo doido. Às vezes, músicos me perguntam, que tempo é esse? Eu falo, não sei. Tem umas curiosidades. Nós fizemos um ensaio, nos testes, os ensaios que a gente fez antes do filme, nós tínhamos feito um ensaio com bolivianos. E veio uma outra cantora, Marisol, e quando eu ouvi essa cantora, ela tinha voz até mais aguda. E eu lembrei imediatamente de música chinesa, sabe, de música oriental. Eu falei, mas é o Oriente, né? E realmente, a Bolívia é o Tibete, né? É o Tibete, aquelas montanhas, a iconografia, as cores, é tudo muito impressionantemente. E eles acham isso. Tem uma conexão muito louca entre essas montanhas, a cultura de montanha, e essas mulheres que cantam com esses sons muito agudos, tal. E então tinha esse dado. E aí tem essas coisas extra-filme. A gente ficou apaixonado pela Elvira, porque Elvira, ela é a memória viva do povo dela. Uma etnógrafa
foi gravar cantos do povo dela nas aldeias quando ela era criança. E além de um gravador, emprestou a Elvira para decorar os cânticos também, da mãe, assim. Então ela fez essa viagem e acabou que ela guardou cânticos, que são cantos quase perdidos. Então ela tem essa coisa memória viva. Não contente, ela estudou arte e se dedicou muito à parte têxtil incaica. E acabou pós-graduando ou doutorando na Inglaterra, British Museum. Depois foi chamada pelo Smithsonian nos Estados Unidos, ficou mais uns anos. Ela é uma mulher que viaja o mundo, dando consultoria sobre tapeçaria antiga, incaica. Ela assim, e sentada conversando, sei lá, tomando uma cerveja, que ela também toma assim, ela fala de, sei lá, Eduardo Viveiros de Castro. Ela leu mais do que nós dois juntos, assim, sabe? Que ela tem 40 e poucos anos. Que é um antropólogo brasileiro. Então, assim, é uma mulher e ela não é propriamente uma virtuosa, né? Virtuosa no sentido assim do canto. Ela tem essa especial memória viva do povo dela, além de ser, bom, diretora do Museu de Etnografia e Folclore de ela é demais, uma pessoa que você não para de ter conhecimento com 40 anos. E a gente ficou, sabe, assim, então talvez isso não está no filme, nunca estará, mas a gente fica completo, sabe, essas pessoas que você fica assim, um poço de conhecimento, não sei se é boa essa expressão, mas não tem fundo, assim, muito conhecimento, muito espontâneo, verdadeiro, não é uma coisa assim. Então vira um som de louco mesmo, como ele disse, não é propriamente um som comercial, assim, que vai encantar um público amplo, né? É para o filme, então. Ele disse que faltava 5 minutos, eu usei os 5 minutos, acho que acabou agora. Eu tenho quase certeza que se eu ouvir novamente, eu vou ter outra impressão. Ah, legal, é isso. Também tem o contexto. Ela é genial, na verdade, ela é uma mulher incrível. As outras do ritual, elas são as primeiras mulheres a tocarem esse instrumento, que era só permitido aos homens. Elas são a primeira geração que toca Sagrada Conga. Então tem coisas muito interessantes assim no processo, na experiência, muito interessante. A gente tem que ir embora, as pessoas estão quase tirando a gente aqui como de guindaste. Aquelas flautas das mulheres naquele ritual são como instrumentos sagrados, que eram tocados em rituais só pelos homens. Então aquele grupo é um grupo tradicional, mas é um grupo transgressor, tem uma transgressão ali. Mulheres não faziam aquilo. Transtradicional. São as primeiras mulheres no Brasil que se juntam para tocar instrumentos que só homens tocavam. É muito curioso também, assim, né? Agora, eu acredito que esses detalhes, por exemplo, se a gente começar a falar da Coreia, vai lembrar de também muitas histórias. O seu Manuel, quem esteve aqui ontem viu o seu Manuel ao vivo, vai falar do Pará com a mesma intensidade. Eu acredito que tudo isso imprime, sabe? Assim, num filme, essas coisas, um público que tem uma percepção, que tem interesse, curiosidade, ele vai ler intuitivamente, sensitivamente, vai perceber tudo isso. Você pode ver de novo no DVD. Gente, a gente vai. Muito obrigado. Queria agradecer a Patrícia, Fernanda. Obrigado. Demais.